Pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai estar finalizando aí o nosso volume 6 com as trocas de calor e os calorímetros. Então, no nosso material aí na página 52. É uma parte pequenininha, né, só para fechar mesmo aí esse assunto de calorimetria. Então vamos lá. Bom, primeiramente em que consiste o princípio das trocas de calor? Então a gente tem aqui dois corpos A e B que se encontram a temperaturas diferentes, né? Vamos considerar que o corpo A se encontra a uma temperatura maior do que o corpo B. Esses dois objetos eles vão ser colocados dentro de um recipiente isolado do meio externo, né? Que possua paredes isoladas termicamente, ou seja, esse recipiente ele vai impedir a troca de energia entre os corpos que estão aqui dentro e a vizinhança. Ou seja, só vai haver troca de energia entre os corpos A e B. Como o corpo A está a uma temperatura maior que o corpo B, ele cede energia térmica, ele cede calor para esse B, né? A temperatura de A vai diminuir um pouquinho, a temperatura de B vai aumentar um pouquinho, até que seja atingido o estado de equilíbrio térmico, onde os dois corpos estarão a uma mesma temperatura. Nesse caso, né, nesse processo, nessa situação, como a única troca de energia que está acontecendo é entre os corpos A e B, a gente diz que toda a energia, todo o calor que o corpo A perde, o corpo B recebe. Então, a troca de calor, nesse caso, ela está acontecendo somente entre os corpos A e B. Dessa forma, a gente pode escrever, né, dessa maneira aqui, ó, que a gente sabe, nós já vimos falando aí que o calor que é recebido por um corpo ele é positivo, o calor que é perdido por esse corpo é negativo. Então, aquela quantidade de calor que o B está recebendo, a gente vai representar, ou isso vai ser uma quantidade de calor positiva, e a quantidade de calor que o A está perdendo, isso vai ser uma quantidade de calor negativa. De forma que, se a gente somar a quantidade de calor que o A perde, que é negativa, mais a quantidade de calor que o B recebe, que é positiva, isso vai dar zero. Por quê? Todo o calor que o A está perdendo, o B está recebendo. Então, na hora que a gente somar o calor perdido por um mais o calor recebido pelo outro, isso tem que ser igual a zero. Ou, em outras palavras, né, o calor perdido por A é igual ao calor recebido por B. Tá? Então, é isso que consiste esse princípio das trocas de calor. Em algumas situações, a gente vai considerar que a troca de energia é somente entre os corpos que estão dentro do recipiente. Em outras situações, pode ser que o recipiente também troque calor. Tá? A gente vai ver algumas situações daqui a pouquinho. Mas o princípio em si consiste nisso. Toda a energia perdida por um corpo vai estar sendo recebida pelo outro. Esse recipiente, né, no qual os corpos são colocados para trocar energia, são os chamados calorímetros. Tá? Então, o calorímetro é um recipiente, é um dispositivo que impede a troca de energia entre o que for colocado dentro dele e o ambiente externo. Aqui a gente tem um esquema, né, um diagrama esquemático de um calorímetro e aqui uma foto real dele, né, propriamente dito. Então, dentro do calorímetro, a gente vai colocar os corpos que precisam trocar energia, no caso a água ou qualquer outro elemento. Tem um termômetro associado ali, né, para que possa ser feita a medida da temperatura de equilíbrio, né, entre outros fatores. Tem um agitador, que é utilizado para agitar o sistema, para fazer com que o equilíbrio térmico seja atingido de forma mais rápida. Tá? Então, esse seria o esquema de um calorímetro. E aqui a foto real desse dispositivo. Né? Esses calorímetros, então, eles são utilizados muitas vezes para a gente determinar o calor específico de determinado material. Né? É possível usá-los em laboratório para fazer esse cálculo, chegar nessa medida. Ou a gente pode descobrir outras grandezas, outras variáveis, né? Massa do que está sendo colocado ali, temperatura de equilíbrio, entre outras situações. Tá? Então, o calorímetro é o equipamento, é o dispositivo no qual a gente vai estar colocando os materiais para que eles troquem calor entre si. Tá? E aí, como eu disse agora há pouco, em algumas situações esse calorímetro não troca calor com os corpos, aí ele é desprezível, né? A energia que ele trocada entre os corpos que estão lá dentro e ele é desprezível. Em outras situações a gente leva em consideração sim a energia trocada com o calorímetro. A gente vai ver dois exemplos de aplicação aqui agora, um de cada tipo. Tá? Então, esse princípio das trocas de calor ele consiste basicamente nisso. Tá? É pequenininho, é muito simples,
A gente só vai ver quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de resolver um exercício desse tipo, aqui agora em 2 exemplos que eu coloquei aqui. Vamos lá. Aqui tem uma fórmulazinha, né? Quando o calorímetro fizer parte do processo, ou seja, quando ele trocar energia com o sistema, muitas vezes a gente vai usar essa expressão aqui para ele, a capacidade térmica dele vezes a variação de temperatura. Porque na grande maioria dos exercícios, eles já dão a capacidade térmica do calorímetro, ao invés de escrever, né, qual que é a massa do calorímetro e qual que é o calor específico do material do qual ele é feito, né, que seria, a gente sabe que massa vezes calor específico é a capacidade térmica, que é o Czão. Então eles trocam lá na fórmula do Q macete o M vezes o C pelo Czão, isso para o calorímetro. Tá? Pode ser que seja dado a massa vezes o calor específico, mas em muitos casos, ou na maioria dos casos, eles trocam esse MC lá da fórmula pela capacidade térmica do calorímetro. Beleza, vamos ver 2 exemplos aqui então. O primeiro deles, em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, olha só, então aqui a gente já está desprezando a troca de energia do calorímetro com os corpos que foram colocados dentro dele. Então, em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, foram misturados 200 gramas de água, inicialmente a 20 graus, e 400 gramas de ouro, inicialmente a 80 graus Celsius. Sabendo que os calores específicos da água e do ouro são, respectivamente, 1 e 0,03, determine a temperatura final aproximada da mistura, que é a temperatura de equilíbrio. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter nesse tipo de exercício, pessoal? Vocês observem que são muitos dados que aparecem ali. Então a gente tem que arrumar uma maneira de distinguir, de separar cada uma das informações que aparecem por ali. Senão eu vou me perder no meio do problema. Tá? Então, eu vou usar aqui a seguinte notação. Isso pode ficar a critério de cada um de vocês. Tá? Eu gosto de usar a inicial dos corpos que estão sendo utilizados ali. No caso aqui, a gente tem água e ouro. Então, eu vou usar a inicial de água, e O como inicial de ouro. O que a gente tem? A gente tem que a massa de água é 200 gramas, que a temperatura inicial da água é de 20 graus, e que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O que a gente quer descobrir? A temperatura final do sistema, que é a mesma para os dois, para a água e para o ouro. Temos também a massa de ouro, que é 400 gramas, a temperatura inicial desse ouro, que é de 80 graus, e o calor específico do ouro, que é 0,03. Então, isso daqui é o conjunto de informações que o nosso enunciado trouxe. A gente tem que arrumar essa forma, essa maneira de distinguir, de separar isso aí, porque depois que tiver feito essa separação, vocês vão ver que o problema não fica tão complicado assim. Né? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos usar o princípio das trocas de calor, que todo calor que um corpo cede, o outro recebe, de forma que se a gente somar isso dê zero. Quem que está cedendo e quem que está recebendo? Bom, como a gente já vem falando, a transmissão espontânea de energia é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então vamos olhar as temperaturas iniciais aqui dos dois. A água está a 20, o ouro está a 80. Então é ele quem está cedendo o calor e a água que está recebendo. Tá? Então aqui a gente vai somar a quantidade de calor da água que ela está recebendo, mais a quantidade de calor do ouro que ele está cedendo, porque ele está mais quente, e isso tem que ser igual a zero. Quem que são esses Qs que aparecem aqui? Bom, a gente não está produzindo nenhuma mudança de estado físico. Então, tanto o Q da água quanto o Q do ouro é calor sensível, que é dado pela fórmula do Q macete. Então, a gente abre cada um desses Qs aqui, substituindo o Q macete. Né? A massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura da água, mais a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura do ouro. Isso tem que ser igual a zero. Feito isso, olha só como é que ficou simples agora o problema. Depois que a gente chega nesse ponto aqui, com esse conjunto de informações levantado de cá, é só substituir. A massa de água é 200, o calor específico da água é 1, a temperatura final aqui estou chamando simplesmente de T, a temperatura inicial da água é 20, massa de ouro 400, calor específico do ouro 0,03, temperatura final é a mesma para os dois, também usar T aqui, e a temperatura inicial do ouro é 80. Aqui a gente faz uma distributiva, né? 200 vezes 1 dá 200, vezes T é 200T, e 200 vezes 1, 200 vezes menos 20 dá menos 4.000. Aqui a gente faz a mesma coisa, tá? 400 vezes 0,3 dá 12,
12 vezes T é 12T, e 12 vezes menos 80 é menos 960. 200T mais 12T eu posso somar, dá 212T, e menos 4.000 menos 960 dá menos 4.960. Esse menos 4.960 a gente passa para cá com um sinal positivo, e depois o 212 vem dividindo. T igual a 4.960 dividido por 212, que dá 23,4 graus Celsius. A temperatura aproximada de equilíbrio térmico vai ser de 24 graus Celsius, né? Aproximadamente ali. Então, esse é um problema onde a gente usa o princípio das trocas de calor, desprezando a energia trocada com o calorímetro. Vamos ver um segundo exemplo aqui, onde o calorímetro entra na história. Jogada. Vamos lá. Olha só. O copo interno de um calorímetro é feito de alumínio e tem massa de 30 gramas. Em seu interior, onde há 150 gramas de água pura a temperatura de 20, são despejados 200 gramas de bolinhas de aço que se encontram inicialmente a 60. Sabendo que o calor específico do alumínio, que é o material do calorímetro, é 0,2 caloria por grama grau Celsius, o da água é 1 e a temperatura de equilíbrio térmico do conjunto é igual a 25, o calor específico do aço e a quantidade de calor trocada pelas bolinhas com o sistema tem valores respectivos e aproximadamente iguais a. Então, de novo, a gente precisa retirar as informações do nosso problema separando cada uma delas. Então, o que a gente tem ali? A gente tem, de novo, eu vou usar as iniciais, tá? Temperatura, massa do calorímetro, 30 gramas. Temperatura inicial do calorímetro é a mesma da água que está dentro dele, que é 20 graus. A temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, 25 graus Celsius. O calor específico do calorímetro, o material do qual o calorímetro é feito, que é alumínio, 0,2 caloria por grama grau Celsius. Massa de água 150, temperatura inicial da água 20, que é a mesma do calorímetro, calor específico da água 1. A massa das bolinhas é 200, temperatura inicial delas é 60, a gente quer descobrir o calor específico, né, do aço, né, que é o material do qual essas bolinhas são feitas. Então a gente vai usar o princípio das trocas de calor, né? Nesse caso, observem que agora já aparece o calorímetro aqui na história, porque agora ele está trocando energia com as bolinhas de aço mais a água, então eu tenho que colocá-lo ali na minha expressão. Então a quantidade de calor do calorímetro, mais a quantidade de calor da água, mais a quantidade das bolinhas, isso tem que ser igual a zero. De novo, a gente vai abrir cada uma dessas formas, que é o que macete ali. Cada uma delas com as suas iniciais. Massa do calorímetro, calor específico do calorímetro, variação de temperatura, massa de água, calor específico da água, e assim vai. Depois é só substituir. Observem que aqui, nesse problema, ele não deu a capacidade térmica do calorímetro, como eu falei para vocês agora há pouco. Em muitos casos, quando a gente for trabalhar com o calorímetro, esse termo aqui, olha, que é a massa dele vezes o calor específico, vai ser substituído pela capacidade térmica do calorímetro que o enunciado já vai trazer. Nesse caso aqui ele deu a massa e o calor específico, então a gente vai substituir. Então agora é só substituir os termos que a gente tem ali, né? 30, que é a massa do calorímetro, calor específico do alumínio, que é o material do qual ele é feito, 25 é a temperatura de equilíbrio, 20 é a temperatura inicial dele, 150 é a massa de água, 1 é o calor específico da água, 25 é a temperatura de equilíbrio, 20 é a temperatura inicial da água, 200 é a massa das bolinhas, o calor específico dela a gente deixa indicado, e a variação de temperatura que elas estão sofrendo. Então aqui a gente faz 30 vezes 0,2 vezes 5, que é essa diferença de temperatura, 150 vezes 1 vezes 5, que é essa diferença de temperatura, 200 vezes CB vezes menos 35, que é essa diferença de temperatura. 30 vezes 0,2 vezes 5 aqui vai dar 30 vezes 0,2 dá 6, 6 vezes 5, 30, tá certo aqui, achei que estava errado, a multiplicação está correta. 30, 150 vezes 5 dá 750, e 200 vezes menos 35 dá menos 7.000 CV. A gente passa esse 780 para o lado de lá, multiplica por menos 1, chega nesse termo aqui, né? E aí eu passo 7.000 dividindo para cá, tá? Então fica CB igual a 780 dividido por 7.000, que dá 0,11 calorias por grama grau Celsius. Bom, a gente achou um dos dados, então a gente já elimina aqui as alternativas C, D e E.
ficamos entre A e B. Agora a gente não precisa nem fazer a segunda parte, porque basta a gente olhar as temperaturas. Ele quer saber aqui, né? 700 calorias, letra A, 780 calorias cedidas ou 780 calorias recebidas. A gente está falando das bolinhas de aço. A água e o calorímetro estavam a 20 graus e as bolinhas estavam a 60 graus. Como a gente falou, sempre o mais quente transfere calor para o mais frio. Então aqui nesse caso, essas bolinhas, elas cederam, elas perderam calor. Logo, o nosso gabarito aqui é a letra A. Tá? Então, o calor específico 0,11 e essas bolinhas perderam 780 calorias para a água e para o calorímetro. Então, dois exemplos de aplicação para a gente entender um pouquinho de como trabalhar com esses princípios de troca de calor. A gente vai fazer mais exercícios para fixar isso aí um pouquinho mais. Tá bom? Então, por hoje é só. Um abraço e até a próxima.